Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do OnCast, o podcast aqui da OnTV, que traz histórias empreendedoras para compartilhar com você. E hoje nós estamos recebendo aqui, além de nossos amigos, estamos recebendo aqui o Edgar e a Cássia, proprietários da Dayspark, líderes do Elevate, tem muita novidade para nos contar, e investidores aqui nos Estados Unidos. Bom dia, Cássia, bom dia, Edgar, tudo bem com vocês? Bom dia, obrigada por nos ter. É um prazer estar aqui com vocês. Bom legal. dia, muito obrigado por ter convidado a gente. Valeu, vocês já são próximos, agora vão ficar mais próximos da gente ainda, né? É um prazer para nós ter vocês no OnCast. Muito bom, gente. Para começar, a gente quer compartilhar com as pessoas a história de vocês. A gente sabe que vocês têm muita história aqui nos Estados Unidos, não é mesmo? Histórias pessoais e profissionais. E vamos começar sabendo de vocês. Como que vocês vieram para os Estados Unidos? A gente sabe que foi mais ou menos na mesma época, mas vocês não se conheciam no Brasil, é isso? A gente veio para cá em 1998. Eu vim em setembro, ele também veio em setembro, a gente não se conhecia, eu só tinha 14 anos de idade. Uau. Então eu vim fazer o high school e a universidade aqui. Já tem mais de 26 anos que eu tô aqui. Que legal, tu chegou em 1998. que região mesmo? A gente chegou em New Jersey. New Jersey. Ali na área de Newark. Na área de Newark. Tem muito brasileiro lá também, né? Bastante brasileiro, né? Que legal. Muito. Em Naquela 98. época não existia tanto brasileiro. Naquela época não existia tanto, mas agora tem bastante. A comunidade cresceu bastante. Cresce muito lá, né? Aí eu vim com os meus pais, né? Meus pais já moravam aqui. E aí eu vim para morar com eles. Ah, os teus pais já moravam? Já, E eu tu veio morava. depois? Eu morava com a minha tia no Brasil. Olha. Eu tô sem meu pai desde quando eu tinha 5 anos. Ele veio para cá antes da minha mãe, depois minha mãe veio, eu fiquei morando com a minha tia. A família veio em prestação. Veio em prestação. E ele ganhou na loteria do Green Card. E aí, Ah, tá, legal. aí, naquela época, o Brasil ainda participava da loteria do Green Card. Aí meu pai aplicou, ganhou e teve que trazer a família toda completa. Que legal. Yeah. Foi através da loteria. Foi através da loteria. Hoje ainda tem? Tem, mas o Brasil não faz parte. Ah, o Brasil não faz parte. Mais a loteria. Que legal. E você, Edgar, como você veio para cá? Bom, eu cheguei em 1998 também, eu cheguei com 18 anos de idade, não conhecia a Cássia ainda. Na realidade eu tinha somente meus irmãos aqui, né? Eu tinha 2 irmãos aqui e eu tinha 3, só que um faleceu, quando eu cheguei tinha 2. E, bom, eu vim na realidade para poder rever meus irmãos, né? Eu não tinha muita a ideia do que era os Estados Unidos em questão de potência financeira e tudo isso. Eles já estavam aqui há bastante tempo? Meus irmãos vieram novos, eles vieram um com 15, o outro veio mais novo também. Eu sou o mais novo da casa de 4, né? Então, eu vim para poder rever eles, já tinha um tempo que eu não via meus irmãos, e ao mesmo tempo ver se eu poderia ajudar em casa de certo modo, porque a gente teve algumas mudanças financeiras em casa. E aí eu decidi, falei assim, se deu certo, deu, não deu. Quando eu cheguei aqui, apaixonei pelo lugar, gostei muito, teve muito a ver com como eu sou, né, com o meu caráter, o estilo americano e tudo. E eu gostei e fiquei. Lembro até ligando lá para os meus pais, falando, olha, de passear eu creio que eu vou ficar aqui, né? E essa é a história, assim, de início, né? Cheguei com 18 e sem saber nada do que seria, não tinha Nada, inglês, nada. não tinha... Vim, na realidade, com dívida, que eu peguei emprestado para poder vir para cá, né? E Como grande parte das É. pessoas, né? Parte, Normal isso, né? eu cheguei realmente com... Eu lembro que meu irmão mais velho tinha ido passear, ele deixou umas moedas de 25 centavos e eu guardava aquilo que eu falava, um dia eu vou usar nos Estados Unidos. E eu trouxe elas. Eu vim basicamente Com as com moedinhas. as moedinhas só e com a dívida na mão, né? E dali eu percebi que eu precisava do inglês. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi encontrar uma escola de inglês e começar a estudar. E ali inicia realmente a paixão pelos Estados Unidos e a decisão de ficar. Que eu sempre falo sobre isso, né? Aquela decisão de ficar nos Estados Unidos, porque muitas vezes a gente está com a cabeça aqui, cabeça lá e não faz nem aqui nem lá. Então, eu tomei essa decisão bem rápida na minha vida e ajudou bastante. Eu me lembro que tu comenta, né, que às vezes até evitava sair muito com os amigos, né? Eu cortei muito, né? Eu não saía, eu realmente não saía. Meu irmão já estava aqui, então ele conhecia bastante pessoas e tal, mas meu foco era, primeiro, ajudar meus pais financeiramente, segundo, aprender a língua e conhecer a cultura. Então, com esse pensamento, eu comecei numa igreja e tinha muitos jovens lá e tal, só que eu me cortava muito porque eu sabia exatamente o que eu queria.
Não foi fácil, porque vem aquele isolamento, vem aquela falta de amigos, mas foi uma decisão que eu tomei na época que hoje eu vejo que foi boa. E é difícil jovens de 18 anos tomar esse Uhum. tipo de decisão na vida, né? Uhum. É De, muito disciplinado. de fazer uma programação. Bom, É, eu quero isso, então eu preciso disso e tenho que cortar isso. É difícil, né? O que faz ser difícil, e hoje eu tenho um dos meus filhos tem 17 anos, e o que faz ser difícil para um adolescente é a falta realmente o porquê. propósito. Né? O porquê que eu estou fazendo isso. O porquê que eu tenho que fazer isso. E o meu porquê era meus pais. O meu porquê era trazer eles para os Estados Unidos. O meu porquê era dar uma vida melhor para eles. E isso não me deixava. A cada momento que alguém me convidava para poder sair, passear, fazer alguma coisa, eu pensava nisso. Ou eu vou pôr esse dinheiro, esse tempo aqui, ou eu vou pôr ali. Então, é o que eu passo pro meu filho, né, o Daniel. Quando eu tenho... sempre que eu tenho a chance, eu converso com ele sobre isso. Like, o que você quer fazer? Tá aqui, tem esse caminho. Então, é o propósito, né? E isso aplica para os adultos. Isso aplica para mim hoje, com a Sim. idade que eu tenho. A gente tem que ter um propósito. É uma bonita lição. E a gente vê que, às vezes, quando a pessoa não tem propósito, além de não tá sempre naquele looping, não conseguir chegar aonde se deseja, porque realmente o desejo não é tão forte assim, a pessoa não consegue se orientar. A pessoa não consegue saber para onde vai. Muda muito de opinião, muda muito de negócio, muda muito de área. Aqui acontece muito. É normal, né? Porque a gente vem para cá para empreender, começar tudo do zero, a gente muda de área. Muitas pessoas acontece isso. Mas quando você tem um propósito, as coisas ficam mais fáceis. É muito bonita essa lição. Verdade. E Cássia, tu chegou com 14 anos em 1998. Tu chegou com 18 anos em 1998. E quando que vocês se Como se conheceram? encontraram? Como se encontraram? Então, eu fui Todo mundo quer saber. Vamos para a história de amor agora. eu fui adolescente rebelde que não queria estar aqui, né, com 14 anos. Tinha minha vida no Brasil. Não, eu estava satisfeita no Brasil. Sim. Aí eu vim pra cá, meio rebelde, queria voltar de qualquer jeito pro Brasil, meus pais não deixaram. Aí finalmente eu comecei a frequentar uma igreja, aonde o Edgar já estava nessa igreja, né? E aí a primeira vez que eu vi o Edgar foi quando alguém pediu ele para dar carona para minha mãe para ir para a igreja. E aí, Deus, o primeiro contato que eu tive com ele, eu falei que ele ia ser meu esposo. É mesmo? Aham. Só que na Olha, época, isso é propósito, né? Só que na época, ele namorava com uma pessoa, eu namorava com uma pessoa, mas eu senti que ele seria o meu marido. Então, desde então, eu sempre falei, não, eu tenho certeza que ele que vai ser meu marido. Os anos se passaram 2 anos, 2 anos. até ele vir pra mim, pedir pra namorar e pedir pra casar. Mas se Uau. passaram 2 anos, deu o primeiro contato. E aí a gente decidiu a namorar e casar, e com 1 ano a gente se casou. E a gente Uau. tem 21 anos de casado. É uma vida, gente. É, Parabéns. 21 anos. E, Legal, gente. e assim, vocês são um dos casos raros hoje em dia, porque pessoas da nossa geração, tá muito comum, né? Separação, pessoas da nossa geração estão realmente descartando relacionamentos facilmente. E o que vocês consideram algo, já que a gente está falando de relacionamento e de tantos anos de casados, o que vocês consideram assim um fator fundamental para pessoas da nossa geração se manter num relacionamento? Porque antigamente as mulheres eram sustentadas pelos maridos, isso era um fator que se ficava casada, né? Ou era tradicional, cultural, que aguentasse muita coisa de ambas as partes e continuasse em nome de preservar a família. Hoje não é mais assim. Então, o que a gente faz, nós, da nossa geração? O que a gente tem que fazer para conseguir preservar os valores da família e manter o relacionamento? O que vocês julgam, assim? Aproveitando para ter um momento de aconselhamento, né? De casal. Olha, Mas Nelly, aqui a gente fala de tudo um pouco. Quem tá assistindo já sabe, né? Nelly, pra mim, eu acho que qualquer relacionamento ele é difícil. O relacionamento com os nossos pais não é perfeito, o relacionamento com os nossos irmãos não são perfeitos, existem desafios. Então, qualquer relacionamento que a gente decidir amar, vai existir desafios. A questão é se a gente vai amar o suficiente para ver além das dificuldades e esperar a mudança.
Porque, por exemplo, primeiro a gente muda e as pessoas ao nosso redor vai mudando. Então, para mim, é mais uma decisão. É Sim. você decidir, porque é que nem a gente estava falando um pouco antes do propósito. Quando você tem um propósito, você fica firme no seu propósito, você olha para ele e você fica firme. Dentro de um casamento, a gente olha para amar aquela pessoa, além dos desafios, e a gente vai mudando para que o nosso casamento vai mudando. Nós sempre prestamos muita atenção no outro. A gente sempre tira tempo juntos. A gente sempre tira férias só nós dois. A gente tem 2 filhos, mas é muito importante o nosso tempo a sós e se programar para sair em férias só nós dois. Porque o mais importante é o nosso relacionamento um com o outro. É a base, é a emoção, né? Nós somos emotivos. Então, se a gente estiver com a emoção equilibrada, a gente tem força para poder empreender, para poder lidar com as amizades, para poder lidar com as dificuldades. Então, a emoção tem que estar equilibrada. O mal da geração é que a pessoa está com uma pessoa hoje ou outra, ela fica totalmente desequilibrada emocionalmente. Isso reflete nas outras áreas da vida dela. Sim. É Totalmente. uma carência que a pessoa tem e acha que se mudar de parceiro, de parceira, vai suprir essa carência. E na verdade é algo que tá dentro dela mesma, né? E todo mundo É, tem dificuldade, eu né? acho que o que falta aqui na questão de relacionamentos, e novamente eu volto até pro meu filho, porque os nossos filhos são as nossas, eu até falo, né, são um pouco que até a gente aprende, ninguém já é pai, mãe, já sabe. Sim. E É. eu vejo ali, me relembra muito de mim. Eu tive traumas muito fortes com questão de relacionamento. É, já cheguei a ver meu pai traindo minha mãe e ver mesmo, assim, junto com outra mulher e tal. E isso trouxe, sem eu saber no momento, traumas em que o para que eu vou casar, o para que eu vou ter um relacionamento com uma pessoa se eu vou trazer, eu vou ter que ter uma outra pessoa. Parecia ser uma lei, principalmente na cultura que a gente vem, né? Sim. Novelas e todas essas coisas. Uhum. Sim. Você senta ali na frente, você vê o cara saindo com a mulher mais nova e tudo. E parece que é uma cultura que é obrigatório você viver daquele jeito, ter que ter uma outra mulher, Faz parte, né? senão você não é homem, né? Então, aí você chega, no meu caso, eu tive o meu irmão, como eu falei no começo, meu irmão faleceu, na realidade, ele morreu e a família dele toda morreu, esposa morreu, filha morreu. Foi traumas assim muito fortes em que me deixou claramente, pensei na minha cabeça que não valeria a pena casar ou ter um relacionamento. Então, muitas vezes, o que eu tive que fazer primeiro, antes de tomar a decisão de chamar para a Cássia e pedir ela em casamento? Primeiro eu tive que tratar de mim. Então é o que eu falo com muitas pessoas. Primeiro, trata de você mesmo. Se hoje você já está casado, você pode falar, então tá tarde. Não. Por isso que existe reuniões de casais e reuniões de homens, de mulheres, para se tratar individualmente. Eu tive que me tratar, não quer dizer que eu casei e tá tudo perfeito, mas ao menos me vi que eu podia ter uma família. E eu não acreditava em família pelos exemplos em que tinha. Tu tinha. Mas dentro da minha família tinha uma pessoa que me fazia acreditar, que era minha mãe. Então a gente pode se apegar, aí vai uma ideia para alguém, com quem que você pode se apegar. Se você não tem com ninguém a se apegar, então o que você pode fazer? Você pode buscar a Deus, buscar a sua fé, o que seja que você acredita, é muito importante. Então, eu acredito em família. E família é o que a gente precisa para que a gente possa realmente curar. Um filho cura, uma esposa cura, mas se você não está bem, fica difícil. Então, quando eu senti que eu estava bem para poder fazer isso, foi quando eu liguei para Cássia. Eu não liguei para namorar com ela, eu liguei para casar com ela. Eu não queria perder tempo. Então, quando eu liguei para ela, eu falei para ela, eu falei assim, Ele não olha, sabia que eu tinha falado que ele ia ser meu marido. Até ele Ah, não eu não sabia. tinha ideia Ele disso. não sabia dessa parte. Eu não tinha ideia. E eu já conhecia a Cássia há 2 anos, porque a gente era líderes ali dentro da igreja. A gente liderava as pessoas, liderava grupos de jovens, no caso. Uhum. E, bom, aprendi muito nessa época de liderança. E quando eu liguei para ela, eu via como os jovens perdiam muito tempo, né? Na época, no lugar que a gente ia, você tinha que orar 3 meses antes de beijar, de tocar, de fazer qualquer coisa. Eu liguei para ela e falei assim, olha, a gente vai ter que fazer os 3 meses, tudo bem para mim, mas a questão não é o beijar, não é o tocar. Eu quero casar com você. Você quer casar comigo? Uau. Né? A primeira ligação já foi Decidido, assim, hein? mas foi porque eu já sabia o que eu queria. Então, a primeira coisa que eu indico para uma mulher ou para um homem é, a pessoa que você vai estar, ela sabe quem ela é? Se faça essa pergunta, você sabe quem você é? E ali pode iniciar algo. É um Uau. Bacana. defeito muito mal da nossa geração, que a gente acaba não ficando com relacionamentos muito tempo, até de amizades e tudo, ou cônjuge.
e a gente não tem empatia com as outras pessoas. A gente cria um isolamento social, aonde a Uhum. gente não é bem conosco mesmo, Sim, entendeu? É um mal dessa geração. verdade. Verdade, faz sentido. E uma coisa que a gente observa também, né, nesse caso, é que a gente vai mudando tanto e antigamente ficava muitos anos na mesmo estilo de vida. Hoje, de 5 em 5 anos, já tem tantas mudanças, de 2, 3 anos atrás para agora, já tem tantas mudanças sociais, culturais, por conta de tecnologia, de tudo. E a gente muda muito. A Cássia de 18 anos não é a mesma Cássia. A Não. Cássia de hoje não é a mesma de 18 anos, né? Yeah. O Edgar que tinha 20 anos, não é o mesmo Edgar de hoje, o Roger, a Lely. Então, Eu não. a gente vai Uhum. mudando e às vezes quando você tá com um parceiro, uma parceira, né, um marido, você muda muito, ele não muda tanto. E aí de repente ele te olha e fala: "Não é a pessoa que eu conheci". Claro que não. A gente muda, a gente evolui e é isso que você falou, é importante buscar evolução, buscar evoluir, porque especialmente os 2 juntos, porque os 2 amadurecem juntos, os 2 vão tomando decisão de ficarem juntos, mas é lindo isso. E hoje vocês empreendem juntos. Sim. E o que ajuda muito na mudança é a mudança geográfica também, né? A mudança de um lugar para outro geográfico, ele nos empurra a mudar, porque a gente É, tem que meio que se reinventar sim, toda vez que a verdade. gente muda geograficamente, né? Muitas pessoas falam, aqui nos Estados Unidos, ou você separa de vez, ou você Se une. Se se une de une de vez. vez, É né? Para verdade. seja lá o que Porque vier são muitos pela desafios frente. aqui, É nesse muito lugar, né. desafio. Mas e como que vocês começaram a empreender juntos? Porque vocês já estavam juntos na igreja, na liderança dos grupos e tudo mais, né. Isso em New Jersey. É. Isso A em New Jersey. gente, a gente, o Edgar sempre foi bem mais ambicioso do que eu. Ambição de crescer, e É, não, isso isso é importante falar, né, às vezes as pessoas confundem, tem muitas pessoas que confundem ambição com ganância, né. Então, sim, assim, ambição é positivo. eu vim de uma família que não é muito ambiciosa, né? Meu pai até hoje não tem carro. Meu pai vive uma vida, tipo assim, no mesmo trabalho por mais de 30 anos. Então não tem muita ambição, mas o Edgar trouxe essa parte em mim de ambição. Então, uma das primeiras ambições dele foi ter a própria casa. Então, a gente tinha recém-casado, a gente tinha recém tido o Daniel, a gente tinha O 5 Daniel anos, tá com que idade? 17. Nessa 17. época ele tinha 5. E o Edgar falou: "Eu quero comprar minha primeira casa, eu quero ter minha primeira casa". E esse foi o nosso primeiro investimento juntos em New Jersey. Aí a gente foi se preparar para comprar a nossa primeira casa, a gente alinhou o nosso trabalho, alinhou tudo direitinho para comprar a nossa primeira casa. Aí logo depois ele falou que queria comprar a segunda casa. Na realidade, eu comprei a primeira casa já sendo 3 famílias, né. Já É, comprei uma casa de investimento, né. A Entendi. intenção não era, tipo, chegar e comprar uma casa de uma família e ter uma casa linda, não, era comprar um investimento, que eu Exato. estaria ali dentro, porque eu já pensava, minha meta sempre foi: eu vou ter uma casa para cada filho, eu vou ter uma casa para cada, eu sempre fiz as contas mais simples, né, mesmo que eu tenha uma contadora do meu lado, as minhas contas sempre foi mais simples. Ok, o que que eu preciso? Eu preciso de uma casa para ajudar meus pais, eu preciso de uma casa para poder ajudar. Então, cada casa é para um propósito, né? Então, quando eu comprei uma casa de 3 famílias, então a gente tinha ali minha mãe, que a gente ajudava financeiramente, meu pai, que ajudava financeiramente, porque a casa se pagava e tinha um lucro ali em cima. Uhum. A Sim. segunda casa já era para os filhos, a outra casa que a intenção é para a gente poder viajar, porque a gente ama viajar, né? Então, sempre foi esse tipo de investimento. Até então, não tinha tanto a ambição de realmente crescimento. Essa de crescimento mesmo, ela era um pouco diferente, sabe? Tem aquele de vivência, de eu Uhum. posso pagar Uhum. minhas contas sem me preocupar de ter que ir trabalhar de manhã, e tem aquele assim, ok, eu vou deixar um legacy, eu vou deixar um legado. um legado, tá entendendo? Então aí já tem um tempo a gente está vivendo na questão do legado. Então tem que saber também separar isso. Tudo é uma escala, sabe? Às vezes eu vejo a pessoa chegando aqui e já querendo muito, e tudo é. Primeiro vamos ver os documentos, Step o by step. inglês, É. tudo tem os passos, e esse foi o que a gente Ele começou. tem a ambição e eu tinha o passo a passo. Né. Ele era um ambicioso e eu tinha assim: "Ok, agora a gente tem que fazer isso, isso e isso para chegar até lá". Aí a gente, com as 2 casas, a gente decidiu que a gente queria uma vida melhor, a gente queria sair de New Jersey, a gente, queria um lugar mais quente, a gente queria uma qualidade de vida melhor, uma Sim. casa mais ampla, os nossos filhos eram pequenos, a gente queria essa qualidade. Então a gente começou a se planejar para vir pra Flórida. Esse planejamento durou 5 anos.
pela minha profissão, eu gosto do passo a passo, eu gosto do tijolo em cima do tijolo. Então a gente se preparou 5 anos para vir para cá. Nesse processo, a gente quis vender tudo que a gente tinha em New Jersey para começar a uma vida nova aqui na Flórida. E o nosso primeiro investimento aqui foi em caminhão. Em caminhão, aqueles que dormem, aqueles mesmo que vão para a estrada e Sim. fica Uhum. dias. Então a gente vendeu tudo lá, compramos tudo cash aqui e falamos, vamos investir em caminhão. Então esse foi o nosso primeiro investimento juntos, foi em caminhão. Que É. legal. E o transporte, ele é uma área boa, mas como qualquer, ela pode ser uma área bem cansativa, né? Desafiadora. Desafiadora. E eu estava acostumado com a questão de casas, de real estate, realmente. E foi algo novo, tanto para mim como para ela. E a gente trabalhou realmente como equipe. A gente sentiu que tinha que sair. Como uma empresa que conseguiu chegar a 1 milhão, né, ou mais por ano. E conseguimos chegar em nível ali em que muitas pessoas perguntam pra gente como que vocês conseguiram ficar tanto tempo, porque realmente é uma área difícil aqui nos Estados Unidos. Eu creio que no mundo, que eu conheço alguns brasileiros que têm caminhões. Uhum. E conseguimos alcançar e ganhamos muito conhecimento. Com esse conhecimento, nós decidimos sair do caminhão, pela questão realmente que a gente estava indo para outro lado. Queríamos a qualidade de vida e já não estava tendo a qualidade de vida. Né? A gente tinha chamadas 3, 4 horas da manhã, caminhão quebrou, aconteceu isso. Então a gente É. estava indo para um São outro muitos lado. Os detalhes que as gargalos, pessoas né? não sabem, Não né? pensam, né? É. Então a gente chegou a ter 12 caminhões debaixo da nossa empresa, 6 trailas a gente alugava ferramentas também, então a gente estava num crescimento muito rápido. E aí a gente tem que saber quando parar aquele crescimento e falar assim, ok, não é esse caminho para mim. Né? Então foi aí que a gente chegou e mudamos. E aí começamos a fazer outros investimentos, começamos a investir mais no que é a área dela de contabilidade, abrimos o escritório, já tínhamos algumas empresas. Eu sou professor de massagem há mais de 10 anos, eu queria mexer nessa área, mas eu tive o entendimento que também é um outro ponto muito interessante. Não é porque você tem essa área que é o momento agora, então a gente soube separar e falar assim, ok, vamos mexer nessa necessidade que está tendo aqui na Flórida, porque é uma necessidade, a área de contabilidade, nos Estados Unidos completo, mas a gente sentiu uma necessidade diferente e começamos a atingir essa área. E alguns outros investimentos de terrenos e coisas que a gente mexe também, né? Eu faço contabilidade do high school. Meu primeiro trabalho estudando no high school foi no escritório de contabilidade. Eu até achei um jornal outro dia, eu acho que era de 2002, que eu trabalhando Legal. meu primeiro trabalho de contabilidade. Aí depois eu fui para o hospital, fazia contabilidade em hospitais. E aí, quando a gente chegou aqui, investimos no caminhão. Aí depois decidimos abrir o meu próprio escritório de contabilidade. Hoje a gente tem um escritório aqui em Orlando e tem um escritório em Sarasota. E a gente já está com o escritório já tem 6 anos agora. Faz 6 anos que vocês estão aqui. Faz 6 anos que nós estamos aqui. Bacana. É, E só cresce a cada dia, né, amém, gente? amém. Hoje a The Spark está já sendo reconhecida na comunidade, né? É uma empresa que tem um nome e nós somos clientes, né? Então é algo muito bacana de se ver quando a gente acompanha assim amigos, conhecidos, parceiros que empreendem em algo, começam a crescer, expandem para outros lugares. A gente observa, a gente vê esse crescimento não só profissional, mas pessoal também, né? E também isso vem, corrobora, né, para aquele assunto que a gente estava do casal. Vocês sempre buscando juntos, vocês buscam crescimento profissional, buscam crescimento pessoal juntos. Muitos casais aqui empreendem juntos, né, aqui em Orlando, aqui na Flórida, nos Estados Unidos como um todo. E isso é algo muito importante, que os dois andem juntos para estar buscando isso. E para os filhos de vocês, como é isso de ver vocês juntos, trabalhando juntos, empreendendo juntos? Deve ser lindo, né? Eles devem adorar, né? Fala um pouquinho dos meninos para nós aí. Ai, ai. Idade, o Daniel, ele tá com 17 17 e e o o Josh Josh. com 10. Eles ajudam a gente de vez. O Daniel já tem o próprio trabalho dele, ele trabalha vendendo sapatos no mall, né? A gente quis que ele tivesse um outro trabalho. A gente não queria que ele ficasse trabalhando com a gente dentro do escritório, porque acho que ele tem muitas lições a aprender trabalhando fora. Porque quando você trabalha para o pai e para sua mãe, você pode agir de qualquer maneira. Super dica aí, gente, ó. Anota isso que a Cássia tá falando, Não é é o que, real. não é que Eu pode, concordo. mas eles pensam que pode, né? É, exatamente, Eu exatamente. acho isso muito válido, É, porque existe o aprendizado da hierarquia exato. profissional. E o comportamento profissional. Exato. Né? Quando você está no trabalho, você não fica no seu celular, você faz o melhor dentro do trabalho, você está presente dentro do trabalho. Isso é tudo coisas que ele só vai poder aprender fora do meu escritório.
Lá dentro ele não vai conseguir aprender isso. Aí a gente fez questões que ele trabalhasse fora, mas ele ajuda a gente. Até o Josh ajuda a gente lá no escritório. Sim. Gente, é coisa mais linda de ver. Eles são muito bem educados, parabéns. Eles têm 2 filhos lindos que têm diferença de idade meio Grande. grande, né, mas os 2 colaboram muito, participam, é muito bonito de ver mesmo. É, Parabéns. obrigada. São É, lições, né, são lições que de repente vocês também tiveram e estão passando, só que de uma forma melhorada, quem sabe, né. a questão dos filhos a gente tem que olhar os dois lados, a que eu tive e a que eu não tive, o que faltou, né? Eu olho Exato. muito aquela assim, o que faltou, porque aqui tem, automaticamente ele já vem eu agindo constantemente, e a que eu não tive foi a que eu tive que aprender, a que eu tive que ir por mim ou por alguém. Então, onde que entrou essa decisão nossa de falar assim, a gente pode ensinar ele, que é uma profissão muito boa, a contabilidade, a gente tem a parte de cartório também que a gente pode ensinar para eles. Só que a gente falou assim, não, é melhor eles ir lá fora e aprender a hierarquia, né? Aprender como é que é as coisas. Por exemplo, hoje de manhã ele foi pro escritório, né? A gente colocou ele lá, ele tá lá no escritório agora, fazendo algumas coisas que tem que fazer lá dentro. E ele tava de shorts. E eu falei pra ele, onde você tá indo? Ele falou, vou pro escritório. Assim, você não vai pro escritório. Você não vai pro escritório de shorts, não tem como. Aí ele Você já vai foi. vender sapato de short? É bem por aí, né? Outro dia ele foi pra loja lá que ele trabalha e ele foi com um tênis que ele não pode ir com tênis daquela marca, porque eles não vendem Teve que naquela marca. comprar um tênis. Eu amei. Ele chegou lá com o tênis errado, ele teve que ir numa outra loja comprar o tênis, eles não deixaram ele trabalhar. E é por causa disso que ele está trabalhando para outra pessoa, por causa desses erros em que ele aprende. Então, essa é a ideia, né? A questão, por exemplo, ele acabou de ganhar um carro. Então, não é porque você tem um carro que você já pode sair qualquer hora, qualquer momento. Não pode, não é qualquer lugar. Então, a gente tem esse momento, porque vai chegar uma idade em que a gente já não tem esse poder mais, né? Isso é uma coisa que eu queria falar um pouco. Essa questão, assim, hoje as crianças parecem que elas mandam nos pais, em vez dos pais dar o suporte emocional que a criança precisa, que é uma rotina e disciplina. Porque se você faz tudo que o seu filho quer, infelizmente ele cresce emocionalmente desequilibrado. Sim, Porque todo mundo precisa de limites. Então o pai acha que está fazendo um favor para o filho, quando na verdade não está. tá Nós estragando. colocamos muito limites nos nossos filhos. Esse é o horário que você pode ficar no iPad. Esse é o horário que você pode ficar isso. Ah, eu tenho que ficar olhando para a parede, eu estou muito bored. Vai ficar olhando para a parede muito bored, até uma ideia surgir e você fazer uma coisa. Porque senão a gente está estragando, a gente não está ajudando os nossos filhos. Sim, E eu vejo que a nossa geração, do mesmo jeito que a gente está falando de matrimônio, estraga muito as crianças, não dando limite para elas. E acha que isso está sendo certo. Na verdade, ela está atrapalhando. Porque cria um adolescente que é dependente de antidepressivo, de anti-anxiety, de outras coisas, porque não teve limites. O nosso filho ganhou um carro, mas antes de ele ganhar um carro, eu deixei ele juntar o dinheiro para o carro dele, ele trabalhou e juntou o dinheiro para o carro dele. E eu deixei ele ir procurar vários carros que ele não conseguia pagar, porque ele não tinha juntado dinheiro suficiente. Então a gente fez ele passar por isso. Ele sim, não precisava passar por isso, mas a gente fez ele passar por isso. Porque hoje ele é grato pelo carro que ele tem. legal. Eu acho que tem uma mistura assim na cabeça, sabe, da gente poder e fazer, né? Não é porque eu falo isso muito pro meu filho, não é porque você pode que você deve fazer, ou não é porque você quer que você precisa realmente. Então tem que ter essa separação. Hoje nós temos condições provavelmente muito melhores, né? Eu falo da gente, que a gente tem condição muito melhor do que a gente teve quando era criança. Né? Por exemplo, eu falo pro meu filho, hoje você já foi em tantos países que eu não tinha nem ideia. Eu fui andar a primeira vez de avião quando eu vim para cá, aos 8 anos de idade. E meu filho já andou tantas que a gente nem sabe, já foi para países, já conhece. Então, agora a questão é assim, quando você tem o seu filho ali, você sabe que você tem condição de dar um carro para ele, ou você tem condição de, ele não precisa nem trabalhar, não quer dizer que tem que ser feito. O que vai ser melhor para ele. Por exemplo, Exato. hoje eu podia falar para ele como meu pai um dia falou: você não precisa trabalhar, eu quero só que você estude. Na realidade, eu não vejo isso bom, porque aí ele não tá indo para um lado assim, eu conquistar o meu, Uhum. eu saber a importância. Eu ganhar as A habilidades, gente né? tem o poder que eu tenho na minha mão hoje é aquele poder assim, ele não precisa passar uma necessidade. Isso ele não vai passar, ele não vai passar fome, ele não vai precisar que alguém esteja gritando com ele na cabeça dele, não vai precisar, mas ele precisa passar pela o que é a vida, né? Porque nós somos uma sociedade em que precisa trazer algo para o mundo. Sim, Todo mundo precisa, nós somos células que precisamos completar umas às outras. Se a gente não está trazendo algo, a gente não serve.
Como é Se a difícil gente não tá isso, né? servindo, a gente não serve. Como é É. difícil isso, né, Edgar? Ah, aquilo que faltou para nós na nossa infância, na nossa adolescência, o que é o normal da maior 90% acho das pessoas pensarem é tentar suprir no seu filho aquilo que faltou. Mas até quando isso é positivo? Às Saber vezes a qual gente que é o exagera, né? limite, Ah, saber qual que é o limite ou como é que a gente fala, aonde que é o equilíbrio, né? Da gente dar aquilo ou proporcionar aquilo que nós não tivemos. Até que ponto é bom isso e de que forma, É né? porque os nossos filhos podem ter talentos, mas se eles não tiverem habilidades, eles não vão conquistar. Uhum. Exatamente. Por exemplo, vamos dizer que ele é um bom pianista, ótimo, o melhor que existe. Mas se ele não tiver habilidade de disciplina, ele não vai ser ninguém. Você pode dar o melhor piano para ele, ele não vai fazer nada com aquilo. Exatamente. Entendeu? Então não é sobre o talento, porque nossos filhos são talentosos. Eles estão criando habilidades de disciplina, de controle pessoal. Uma Saber o que vez, fazer com aquelas habilidades, né? Exatamente. uma vez eu vi uma palestra, não me lembro quem que foi que falou isso, mas eles falavam sobre isso, né? Porque existe o talento, né? Mas o talento do pianista é a resistência na musculatura glútea para ficar 12 a 16 horas sentado exercitando o Faz piano, sentido também. né? O que a gente mais vê hoje é adolescentes com talento sem habilidades. Sem habilidade, Sem sem resistência. resistência, exato. Eu acabei recentemente, um exemplo, acabamos recentemente de abrir uma empresa, colocar meu filho, e a gente vai estar comprando terrenos juntos, né? A gente já faz, só que eu vou pôr ele numa outra empresa para ele aprender. E eu falei para ele, tá aqui a empresa, a gente é sócio, só que nenhum sócio quer outro sócio que não faz nada. Então, eu sei o que eu tenho dentro dessa empresa. Agora você vai aprender, tá aqui todas as ferramentas, você vai aprender como comprar, o que é e como. No sábado a gente foi ver terrenos, mostrei para ele, falei, olha, medida é isso, isso é aquilo, tá na sua mão. Essa empresa só vai andar se você mover. Se você não mover, eu não movo. Você dá um passo, eu dou dois. Você dá um passo, você dá dois, eu dou três. Eu sempre vou estar à frente de você. Só que você tem que mover. É um teste. Legal. É um teste para que ele possa. Bacana. Ele conseguindo com 20 anos de idade, ele já nem precisa de mim mais. Então, Exatamente. esse é o poder que a gente tem na mão. Sim. Não de entregar já feito Você na mão. ensina a pescar, não vai pescar por ele. Você vai dar a vara para ele, já deu. Entendeu? No máximo que a gente pode dar é a vara. E ele vai. Entendeu? Se ele tem E a gente- habilidade. E a gente sabe que não é fácil, né? A gente que mudou geograficamente de um lugar para outro, a gente sabe que a gente tem que criar habilidades o resto das nossas vidas, Uhum. né? Eu vejo muitas pessoas aqui que vêm para Orlando falam assim: "Ah, eu perdi meu chão aqui em Orlando". Mas o que que acontece? Quando você vive muitos anos em um lugar só, você cria uma rede de apoio. Aquela rede de apoio, ela te apoia o tempo todo. Quando você muda geograficamente para outro lugar, você não tem mais a rede de apoio. Isso quer dizer que você tem que criar novas habilidades, porque você não sabe nem onde comprar pão. Você Uhum. não sabe nem aonde que é a farmácia. Sim. Então você não é que o lugar fez você perder o chão. Agora você vai começar a se conhecer de verdade, sem a sua rede de apoio. Sim. E olha só como é interessante isso. Uma coisa é mudar de país, outra coisa é mudar de estado, como vocês mudaram, a gente também mudou. E de cidade. A gente morou anos no Metro-Oeste. E agora a gente mudou para Kissimmee. E já é estranho. Já A gente ainda tá se habituando com lá, desafios, né? né? Então, assim, mesmo Desafios que do seja, trânsito, né? mesmo que Nem seja uma hoje. mesmo que seja uma pequena mudança, tem muito a ver isso. Até você socializar, entender a tua ambiência ali onde que você tá, quem são as pessoas, a tua comunidade, e socializar com essas pessoas, e se conectar, e saber onde que é o mercado, de comprar o pão, enfim, tudo isso faz muito. As pessoas sofrem por isso aqui, a gente vê isso. Por isso que as pessoas são poucos que ganham sucesso, porque as pessoas não conseguem adquirir essas habilidades para continuar. Elas sofrem e aí elas param no emocional. Elas ficam Verdade. presas ali no emocional. Aí eu perdi minha identidade, eu não sei mais quem eu sou. Porque elas não criaram habilidades para conseguir se sustentar, que é o que a gente tenta criar nos nossos filhos essas habilidades desde agora. Porque um dia você vai casar e a sua mulher não vai querer falar com você, não vai querer olhar na sua cara. O que que você vai fazer? E aí, amor? Legal. O que você vai fazer? Vamos, Se a tua mulher tiver vamos mudar o naqueles assunto, dias, né? se a tua mulher tiver naqueles dias e ela falar, nem chegue perto de mim. Quem nunca, né? É Quem verdade. Quem nunca passa por isso uma vez por mês? É verdade. Tá doido. Ou pelo menos uma vez por dia. Eu tenho um casal que vai no meu escritório e fala assim: a gente já divorciou 2 vezes lá no parking lot, no estacionamento.
Mas estamos aqui, estamos Tamo juntos. junto, tamo junto. Firme e forte, mas já acabamos de divorciar 2 vezes. Ai, É ai. Que assim, gente. É, doideira. porque a contabilidade mexe muito com as pessoas emocionalmente, né? Eu vejo as pessoas são calmas, pessoas serenas do lado de fora. Quando elas vêm para lidar com contabilidade, elas ficam muito ansiosas, muito, ai, eu vou pagar muito imposto, não vou. Então a gente vê muito essa parte das pessoas, sabe? E falando sobre isso, a Day Spark oferece um serviço bem completo, né? Tanto aqui quanto em Sarasota. Sarasota, assim que fala? Sarasota. Sarasota. Sarasota para os brasileiros, tá? Ah, como a gente é brasileiro, eu posso falar Sarasota. Como Mas quem está, enfim, como quem tá vendo é, esse fale um podcast. pouquinho sobre o trabalho de vocês, sobre a empresa, o que que a Day Spark oferece. Eu me sinto muito privilegiada com a Spark, porque a gente pode cumprir o propósito de ajudar as pessoas, né? O nosso propósito dentro da empresa, a gente atende uma grande parte de brasileiros. Eles chegam aqui sem saber nada. Como que eu abro uma empresa? Eu vou precisar de social, eu vou precisar de IT, como é que eu tiro uma licença para minha empresa? Então, a gente pode fornecer e ver uma pessoa que não sabia nada começar a crescer, desenvolver para ter empregados e ser bem-sucedidos. Hoje a gente tem clientes na Dispark que chegaram do Brasil, já eram clientes do Brasil, se organizaram na vida imigratória, chegaram aqui, cumpriram o planejamento imigratório, que era o planejamento de abrir um negócio aqui, e hoje tem um negócio. Também tem clientes do Canadá, assim, e é muito legal. No último Elevate que a gente teve, eu conheci pela primeira vez presencial, depois de 3 anos, um cliente meu do Canadá Uau, que que ele legal. vem se planejando já desde o Canadá, abriu a empresa, teve que fornecer documentos falando que a empresa estava bem para conseguir o visto dele. E ele chegou, comprou a casa dele, a gente deu essa assistência na parte contábil de comprar a casa dele. Então, eu sinto que nessa parte de poder ajudar a comunidade, ajudar as pessoas, a gente cumpre o nosso propósito ali. E a gente sempre fala para nossa equipe, a gente fala, isso aqui é mais do que um trabalho, é Uhum. um propósito, a gente está aqui para ajudar as pessoas, né? Porque é muito bom. Você vê um empresário que ele chegou recentemente, é só ele trabalhando. De repente, você vê ele crescendo, conseguindo outros empregados, desenvolvendo, e a gente fez parte desse processo. Legal, muito bacana. Desde quando The Spark existe aqui? Desde 2019. 19. Uhum. Lá No Lá norte, no norte vocês não não. trabalhavam nessa área. Eu Tu trabalhava nessa trabalhava, área mas corporativo, no caso. corporativo, eu trabalhava para o St. Barnabas, que é um hospital bem grande Uhum. lá, e a gente fazia contabilidade do St. Barnabas. Ah, Já entendi. era corporativo. Era. Tu com contabilidade corporativa e tu com massagem. É, Curso de massagem, né? Tu dava cursos, né? professor de massagem. Professor de massagem. Na mesma escola em que eu estudei, eu fui contratado, né? Me chamaram. Graças a Deus, eu nem tinha terminado ainda a escola, eu já tinha meu spa, chamava Relaxation Spa. Que legal. E nem tinha pego a licença ainda, falavam que eu era doido. Falaram assim, mas você nem pegou a licença ainda? Eu falei assim, não, eu já sei, vamos embora. E aí abri uma empresa. E dali eu me formei, aí eles me chamaram, fizeram uma proposta. Eu trabalhava também numa empresa né, que era vários warehouses, né? Galpões, né? E era uma empresa boa. Eu não amava o trabalho, mas era uma empresa boa. E eles tiveram que fazer uma proposta boa para mim e fizeram. Eu falei para eles, vocês vão precisar fazer uma proposta ótima para mim e fizeram. E ali eu comecei como meio período, a gente fazia classe só à noite. E aí começou a crescer, porque começaram a falar que tinha um brasileiro e falar que as classes eram diferentes. E aí a gente começou a ter de manhã e à noite, aí eu saí completamente do trabalho que eu estava e me tornei ali professor de massagem, algo que eu sempre amei fazer. Aí você tem que aprender anatomia, fisiologia, corpo humano, sistemas. E a didática para poder explicar para E os para poder alunos, né? Porque explicar não basta em saber, né? espanhol, né? Em espanhol. Porque eu fiquei todos esses Uau! anos Habla ensinando espanhol. espanhol e inglês. Né? As minhas classes eram em espanhol e inglês somente, às O vezes. espanhol dele é perfeito. Aí eu aprendi o espanhol mais, comecei a ver uma necessidade. Sempre a parte da necessidade que eu sempre tive esse olho para o que precisava. O que precisava? As pessoas se formavam e elas guardavam a licença na gaveta, porque elas não sabiam como fazer a empresa delas. E eu tinha minha empresa, o Relaxation Spa, e era professor, e eu tinha colocado uma pessoa para trabalhar também lá e eu dava aula. Então, eu ajustava esses dois, eu ajuntei esses dois e falei, ok, vou formar uma classe. Eu fiz uma classe, essa classe ela é reconhecida, chama Business Class de massagem, né? E a gente tem nível 1, nível 2.
E aí Legal. comecei a formar as pessoas a como abrir o seu próprio spa. E aí foi quando a gente também, aí ela já mexia com contabilidade e a gente conversava muito, ela falava muito das experiências dela, eu conectava as experiências que ela tinha com a questão minha de investimentos e crescimento e começamos a crescer nessa área. E a gente conversava muito sobre isso, né? Sobre investimentos, eu já gostava, eu já comprava casas e tudo. Então aí eu comecei a virar dentro dessa área, tem muitas áreas que você pode crescer, né? Eu cheguei no topo que tinha e dentro da escola mesmo comecei a ajudar pessoas dentro da escola, diretores e tal. E é uma área que eu gosto muito. Que legal. Só que eu tive que pegar o conhecimento da parte administrativa e o que eu fiz? Eu percebi que eu vindo para cá não ia ser tão fácil entrar nessa área, na Flórida. Então eu peguei a parte administrativa dela e eu sou licenciado, eu posso dar aula em todos os Estados Unidos. Então eu posso, porque o massagista ele tem que fazer obrigatoriamente a cada 2 anos educação contínua e ele precisa de uma pessoa licenciada para dar essa aula para ela. E eu dou essa aula para ela. E dentro dessas aulas eu dou também de business, de negócios. E Bacana. aí é onde que eu conecto, onde que a gente veio também com o Elevate, com toda essa experiência que a gente tem conversado, é onde que saiu o Elevate, onde que saiu a questão de querer ajudar as pessoas, dar orientação para as pessoas, pela essa parte de ensino que eu tenho, que eu gosto de ensinar, e a gente gosta de ver, ela tem a parte de querer ajudar as pessoas, então a gente ajunta esses dois, de querer ajudar, de querer ensinar, de ter sistemas, e aí é onde que entra o que a gente tem feito até hoje, né? E falando em Elevate, desculpa, Não, Roger, você ia pode. comentar, eu ia fazer uma introdução para essa parte também, né? Que a gente se conheceu em um evento, né? Nós nos conhecemos num evento. Desse evento a gente fez a mentoria Uhum. no pós-evento e acabou que a gente se conectou. The Spark, On TV, nosso relacionamento, nossos Estamos em outra filhos. mentoria agora. E É, agora já estão iniciando uma fazendo nova mentoria, né? Mentoria juntos. E eu me todos recordo, juntos. que tu, tipo assim, naquela primeira mentoria, tu tinha comentado, Edgar, sobre, digamos assim, o teu propósito, a tua vontade, o que tu queria com aquilo, né? Em relação a treinamento, em relação a falar o bem para as pessoas, né? Aí já convergiu, digamos assim, com os eventos que vocês estão à frente, né? Que É. agora é o Elevate. Fala como que nasceu a ideia do Elevate, da onde que veio e como está chegando nesta mudança agora para Elevate. Olha, é muito legal a história do Elevate, porque a gente tem um escritório de contabilidade. E dentro do escritório de contabilidade, eu vejo uma pessoa que faz o piso e eu vejo a pessoa que fornece o material para pôr piso. Só que ali dentro do escritório, é muito difícil fazer essa conexão entre um e outro. Então, uma reunião de network, como o Elevate, dá para você unir essas duas pessoas que precisam uma da outra, mas não se encontraram ainda. Uhum. Porque o Elevate é suposto poder auxiliar o novo empreendedor, fazendo novas conexões para que ele possa ter novas oportunidades. Porque é através de pessoas que nós crescemos, é as pessoas que nos escalam. Então, um network meeting, onde é direcionado para networking e ensino que vai contribuir com todos, onde não existe venda, porque o Elevate, dentro do Elevate não existe venda, né? A gente tem um ensino que contribui com todo mundo, por exemplo, a gente vai chamar um advogado, ele vai falar sobre o que está acontecendo com a questão migratória agora, que não só afeta as pessoas que não têm papel, mas afeta eu como empreendedora, Sim. que vou ter que contratar outras pessoas. Então, afeta a vida emocional dos meus colaboradores. Então, eu tenho que saber um pouco sobre imigração. Então, o Elevate traz isso, uma educação que vai contribuir para todos e, ao mesmo tempo, é muito direcionado na questão do networking, de se conhecer, de poder conectar propósitos, de conectar negócios para que a gente possa se escalar e melhorar. E a gente tem vários testemunhos de pessoas que estavam dentro do Elevate, que hoje já faz 1 ano e meio que a gente é diretores do Elevate, que eles foram com a necessidade, encontraram outra pessoa que tinha a solução e dali surgiu novos contratos. Isso é o propósito do Elevate, Uhum. porque a gente está em Orlando, aonde todo mundo quer vir morar, Sim. todo mundo quer vir empreender, mas não É. sabe como, né? Verdade. Não sabe aonde Verdade. Mas é começar. muito lindo ver esse cuidado de vocês, realmente, com as pessoas, com o grupo. A gente participa do grupo, né? Tá vendo lá, sempre tem postagem, sempre tem mensagens incentivando. E como vocês já trazem isso,
né, lá da sua adolescência, do seu trabalho com as pessoas, é de certa forma um trabalho de cuidado, né? Você na parte contábil, você naquela parte onde você educa as pessoas para cuidar de outras pessoas, né? É. Então, isso tudo vai trazendo para entregar o Elevate. Muito bacana mesmo. E a gente vê isso, essa sinergia. E se tiver alguém que quiser vir participar com a gente para Elevate, o próximo vai ser é cada 2 meses, na verdade, né? É cada 2 meses, então, se alguém quiser vir participar com a gente, Vamos colocar nas descrições ali O o próximo é lugar. Sim. julho 17, na International Drive 5451. Na International Drive, 7 horas da noite. A gente vai ter o Eduardo Galvão como ele é advogado migratório. A gente viu a necessidade, a gente busca sempre fazer isso quando vem nas reuniões de network do Elevate, trazer o que está precisando no momento. E no momento agora, as pessoas estão precisando de conhecimento, estão precisando de entendimento, porque tem muitas notícias, né, principalmente com redes sociais e tudo, tá vindo muitas notícias que não vou falar que é mentira, mas estão aumentando muito e né? assustando muito as pessoas. Eu não estou vendo notícias de soluções, estou vendo notícias só de desespero. Uhum. Então, ali a intenção é essa. Nesse dia, todos vocês estão convidados a vir, a ter conhecimento, como a Cássia falou, a questão de se você... eu tenho os documentos, eu não preciso vir. Se você tem investimento, se você contrata pessoas, você quer conhecer mais sobre o que está acontecendo realmente. E a gente vai ter um advogado ali que a gente trabalha com ele já em questões de imigratórias. A gente sempre fala no nosso escritório lá de contabilidade, a gente não é advogado de imigração, porque vem perguntas de imigração pra gente. A gente fala e recomenda muitas coisas, mas a gente recomenda esse advogado, e é um advogado que tem andado com a gente, e ele já foi uma vez já, creio que quase um ano atrás ele falou também, e ele é um advogado que tem bastante conhecimento, Eduardo Galvão, e novamente ele vai trazer bastante conhecimento. Eu falei para ele, você vai ter que realmente falar sobre o que está acontecendo agora, nesse momento, quais são as saídas, o que as pessoas têm que fazer, cuidados, o que realmente está passando, qual que é as leis que estão entrando aí agora. E essa é a Muito ideia. importante. E o evento é gratuito, a gente tem cuidado para as crianças e a gente também tem um coquetel depois do evento. Então, realmente é a nossa forma de poder contribuir com a comunidade. Espaço maravilhoso, gente. Vocês precisam conhecer. Realmente, a gente vai, a gente leva o Pedro fica com os amigos, brincando. É muito maravilhoso. Isso faz a diferença, porque aqui muitas famílias têm filhos, Exato. né? E nem todo evento tem um espaço para deixar as crianças. Mas, uma coisa que eu quero saber também, vai ser feito o Elevate uma vez por mês? Como que é a periodicidade dos eventos? Cada 2 meses. É a cada 2 meses que a gente A vai. cada 2 Porque o meses. que acontece? O Elevate, o Elevate Network, essa reunião, ela é só o início de muitas coisas que a gente tem com planos. Então, por exemplo, o Elevate tem a cada 2 meses. E cada vez que ter o Elevate Network, que é geralmente numa quinta-feira, tem uma possibilidade de a gente mudar, mas por enquanto é na quinta-feira, 7 horas da noite. Na outra semana seguinte, a gente vai ter o bate-papo, que é o Elevate Bate-Papo. Então a gente vai sentar e conversar com aquela pessoa que falou, o preletor ali, porque no dia do network é bastante gente, fica um pouquinho mais complicado. A gente vai sentar e ter realmente um bate-papo. Ele vai falar um pouquinho mais do que talvez faltou ali no dia, ou responder as coisas, e as pessoas realmente conhecerem e trocar cartão ali melhor, conhecimento. As pessoas que estão ali também vão falar dos negócios delas. A gente teve o último agora e foi muito bom. A gente teve ali na Hiawassee, e um detalhe muito legal é que cada vez vai ser um lugar diferente, porque a gente vai estar fazendo dentro do estabelecimento dessas pessoas. Muito Quem bom. abrir as portas pra gente, a gente vai lá dentro do seu escritório e a gente vai fazer. Fantástico. À Legal. Ótima iniciativa. disposição, né, para o business, né? Sim, com certeza. E daí, quem quiser saber mais é Elevate Business Orlando. @Elevate Business Orlando. Ó, tô aprendendo a falar bem direitinho com a Cássia. Que a Cássia praticamente nasceu aqui, né, gente? Não dá pra tem comparar. que tomar cuidado com o jeito que fala aí, né? Ah, Esses brazuca aqui. Não, mas é legal. Falar inglês com quem fala inglês perfeito, a gente fica até meio inseguro, né? Mas assim, a gente está sempre nessa trajetória, em busca de crescimento pessoal, em busca de crescimento profissional. O que nós pensamos muito é, quando nós temos um business e esse business da gente a gente faz crescer, a gente não está beneficiando somente a nós, a gente está beneficiando, honrando Comunidade. a comunidade. A gente está abençoando outras famílias,
porque outras famílias vão depender do empreendimento que a gente está à frente, né? Que nem tu falou, eu tenho documento, não preciso saber como que é a imigração. Não, preciso, porque eu contrato pessoas, né? Sim. A gente sabe que tem pessoas que dependem, às vezes, do conhecimento que nós temos ou do business que a gente desenvolve, né? É. E hoje, qual assim a projeção que vocês têm para a vida profissional de vocês com Day Spark, com investimentos, com movimentação de mais pessoas e mais famílias vindo trabalhar junto com vocês ou crescer junto com vocês? Vocês têm assim algo Sim. ah, O objetivos? que eu mais quero é sempre preparar o negócio para ter sucesso e longevidade, né? E para ter longevidade, a gente precisa estar numa comunidade bem estabelecida. E a gente precisa ajudar essa comunidade a se estabelecer. Então, nosso objetivo cada vez mais é trazer mais conhecimento para a Dispark, os colaboradores da Dispark, para que a gente possa contribuir cada vez mais com a nossa comunidade e, em retorno, crescer. Legal. Isso é muito importante, né? Fazer com que as pessoas também consigam, as pessoas que estão conosco consigam ter essa visão também, né? É porque uma comunidade onde os business dão certo é uma comunidade onde você vai conseguir suceder. Se os business aonde você está, os pequenos negócios vêm e falem, eles estão corrompendo com aquele mercado, e o que vai dificultar mais a sua jornada. Exato. Então, o sucesso do outro é muito importante para o meu sucesso. É que Legal. o que acontece tem a mentalidade turista e tem a mentalidade de quem é local, a pessoa que não vai para lugar nenhum. O turista, ele está aqui para poder fazer o dinheiro, comprar tudo que ele pode comprar no país dele e ir embora. Então, Uhum. se você tem essa mentalidade, você não está preocupado que vai ficar para trás. A gente está preocupado que vai ficar para trás, porque os nossos filhos, nossos netos vão Estão estar crescendo aqui aqui. nesse país. Então, tudo que a gente faz, quando você senta e você vai lá na The Spark, eu quero abrir uma empresa, algo simples. A gente não já está preocupado em pegar o trabalho de você. A primeira pergunta é, qual que é o seu plano daqui a 1 ano, a 2 anos? Se eu quero fazer as taxas, qual que é o seu plano daqui a 1 Quer ano, a comprar uma 2 anos? casa? Você quer comprar uma casa? O que você quer fazer? Por quê? Porque quando você comprar uma casa, você não vai comprar uma casa amanhã. Eles vão olhar seu crédito, eles vão olhar tudo que você fez para trás. Uhum. Então, tudo que uma pessoa ela vive como uma pessoa local, uma pessoa que vive aqui, ela sempre está fazendo planos. E o nosso escritório e tudo que a gente toca, Elevate, os business que a gente faz, por exemplo, até vender um terreno para uma pessoa, eu falo, qual que é o seu plano com esse terreno? Para ver se vale a pena para o que você quer. É para construção? Talvez esse local aqui não é bem o local para você morar, mas sim para você investir. Então, dentro do escritório, de novo, você vai abrir uma empresa, o que acontece? O Elevate. O Elevate é ensinamento puro. É para ensinar, é trazer conhecimento. E aí, junto, você ganha conhecer outras pessoas. É Né? desafiador. É desafiador porque dentro a gente tem que criar processos, a gente tem que criar processos que dão certo, né? E é o que a gente está tentando cada vez mais trazer dentro do nosso negócio. Uhum. Até mesmo com a brincadeira que a gente fez da mentoria, né? Que é trazer processos validados para dar certo, né? Para a gente ter longevidade. Porque o negócio é longevidade. Dar certo por pouco tempo, eu acho que qualquer pessoa pode fazer, mas por anos que é a dificuldade. Mas lindo, lindo esse movimento e também, com certeza, a gente vai acompanhar muitas coisas, muitas vitórias, muito sucesso de vocês, porque esse casal, gente, vocês não têm noção do que eles inventam, o que eles aprontam por aqui, gente. É muito maravilhoso nós termos essa conexão com vocês. Nós estamos muito gratos em ter vocês aqui, realmente. E não é só profissional, é pessoal também, né? Nossos filhos são amigos. E agora vem mais uma coisa que vai aproximar um pouquinho mais nós, né? Vamos estar até o final do ano em uma mentoria É Sim, junto, até né? dezembro. Até dezembro. Maravilhoso, Que gente. nem dizia o Zagalo, Tô vão ter que muito, me engolir. eu tô muito entusiasmada para ver a nossa mudança como um grupo, né? Tipo assim, que lindo vai ser ver vocês crescendo e vocês também, né? Deus, o primeiro dia que a gente se conheceu, a gente já se desenvolveu bastante, né? Exato, exato. Isso é muito lindo. Falta É algumas bacana. coisas. Sempre vai faltar, a gente nunca sabe Sim, tudo, né? Uma coisa é certa, se a gente tivesse muito mais conhecimento que a gente tem hoje, a gente estaria no outro nível, né? Então, o sim, que que a gente busca? Nos desenvolver nós como pessoas para que a gente consiga desenvolver outras coisas em negócios, né? A ideia verdade. é essa. Fazer uma mentoria empresarial é para a gente fazer crescer a empresa. E como diz o Márcio, né? Para a empresa poder crescer, as pessoas precisam crescer. Para a empresa se Sempre desenvolver, buscando. se a gente quer que a nossa empresa se desenvolva,
nós temos que nos desenvolver como pessoas. Então, é É. uma jornada. São 7 meses de jornada aí que a É, gente vai estar mas é uma juntos. jornada que nunca não tem fim, a Não, não gente tem tem que fim, não tem buscar fim. Mas imagina eternamente, se né. uma pessoa não se olha e não pensa assim, aonde eu tô, aonde eu quero, o que que eu preciso mudar, ela fica sempre estagnada no que você falou, fica no loop. Ela sempre fica naquele loop, porque ela não para pensar, aonde eu estou? Eu tô sendo a mãe que eu gostaria de ser? Eu tô sendo a filha que eu gostaria de ser? Eu tô sendo a patroa que eu gostaria de ser? O que que é o feedback dos meus colaboradores que falariam de mim? Né? Se a Uhum. gente não para, a gente fica estagnado na mesma vida para sempre. E a gente não desenvolve todo o nosso potencial que a gente era suposto desenvolver. Não te preocupa que o Verdade. feedback dos teus colaboradores está vindo aí. Gente, Faz parte do início, né? nós queremos agradecer a participação de vocês aqui no OnCast e vamos ter repetição ainda, né, para os próximos meses. A Vai, gente tem quer muita vocês de coisa. novo, queremos vocês de novo daqui a alguns meses para contar as novidades. Mas a gente quer que vocês também... Opa, desculpa. Na descrição, a gente vai deixar todas as informações da Day Spark, do Elevate, o Instagram da Cássia, do Edgar, para vocês conhecerem esse casal fantástico aqui, também os negócios deles, tá bom? E se você achou interessante esse podcast, você tem pessoas que você queira compartilhar essas informações aqui, é só encaminhar para essas pessoas. Eu vou dar uma de blogueira agora, gente. Faz parte, né? Deixa o seu like, ativa o sininho, você vai receber as notificações de todos os vídeos quando forem postados. E é isso. É E isso aí. obrigada por ter a gente. Eu admiro muito vocês. Sou muito honrada por ter vocês na nossa vida como amigos. Obrigada, tá? Lely, Roger. E Eu gosto do jeito que ela fala, Roger. Eu também adoro. Eu sou fã de vocês, tá? Eu sou fã de E vocês. nós de Gratidão, vocês. E nós de gratidão. vocês. Eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz por vocês. Essa decisão tem tudo a ver. Eu falei pro Roger outra vez, falei, nossa, tem tudo a ver, porque vocês já mexem com essa área de comunicação, né? E vai crescer, muito já está crescendo, com certeza. Estou feliz de estar com pessoas que estão buscando a cada dia crescimento, né? Sempre, e eu quero passar isso para todos, sempre esteja andando com pessoas que querem crescer. Porque se você, eu sempre falo, né? A água parada, ela apodrece. Então, tipo assim, a gente tem que estar sempre movendo. E o Roger e a Lely são pessoas que estão buscando a cada dia o crescimento. São um exemplo. São um exemplo para nós, realmente. A gente conversa entre nós e a gente sempre repassa a nossa lista. Sempre repasse a sua lista de quem você está andando. Porque às vezes você para em algum lugar ou você encontra alguma coisa ou alguém que não está te ajudando a chegar onde você tem que chegar. E Tem tantas coisas assim que a gente pensa, né? Até quando a gente teve a ideia desse podcast. A ideia era diferente, mas a gente viu que, poxa, a gente tem tantas pessoas boas como vocês, conectados de alguma forma conosco, com a OnTV, e a gente tem tantos planos de crescimento da OnTV, ou seja, a nossa empresa crescendo, vai crescer a quantidade de pessoas que vão estar conectadas conosco. Então, assim, é um grande círculo que a gente precisa fazer algo que a gente possa dar uma visibilidade diferenciada. Eu não vou dizer dar mais visibilidade, porque vocês é um casal que tem muita visibilidade e a gente adora acompanhar isso. Mas, assim, a gente poder trazer um pouco da história de vocês, contada de uma forma diferente, isso, para nós, é algo muito valoroso. E é isso que a gente quer. É isso que a gente A quer. gente leva os A gente relacionamentos, né? Exatamente, a gente leva para diante, melhora os nossos relacionamentos e a gente pode mostrar para o público que acompanha, que vai acompanhar o nosso podcast também. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês no OnCast. Edgar, Cássia, Day Spark, Elevate, é um prazer enorme ter vocês conosco. E encerramos agora o nosso OnCast. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo episódio. Valeu, minha gente. Até lá. Tchau. Tchau, gente.